Bem, se você assistiu o primeiro vídeo, nós vamos dar continuidade. Se você não assistiu, assista, dê um like, compartilhe, porque é compartilhando, dando que a gente recebe. E aqui o que a gente vai dar é só uma contribuição para que a palavra de Deus chegue em mais pessoas que precisam conhecer as boas novas do Evangelho de Deus. Eu sou uma discípula de Jesus, que ele me chamou para fazer isso, eu não queria. São 26 anos que eu fui alcançada por Jesus. Fiz o trabalho sempre de bastidores, nos campos, sou assistente social com especialização no campo e fiz trabalhos ligados às pessoas com dependência química, ao povo do sertão, nas comunidades, mas nunca quis ir para a mídia. Mas Deus me chamou para vir, eu tenho muitas dificuldades, mas a gente vai que vai aqui, porque não é obra minha, não é por minha conta, sabe? É a conta do Senhor. Ele é que faz. Então, olha só, nós estamos falando de um personagem chamado Pedro. Todos nós temos muitas características de Pedro e que bom que a gente tenha. Só que Pedro, ele não ficou estagnado. Pedro não ficou parado. Ele tinha muitas dificuldades, como nós temos. Pedro, ele tinha uma relação que ele era meio fingido. Quando ele estava com um grupo de cristãos, e aqueles cristãos tinham os dogmas, ele se adequava ali, e quando não era diferente, ele fazia isso. Mas quem de nós não faz, né? E Paulo, que tinha sido um assassino, que tinha sido um perseguidor, mas um homem que ele foi no terceiro céu, um homem que se arrependeu, um homem que nasceu de novo. As escamas dos olhos de Paulo foram retiradas e ele pôde contemplar o Senhor. Ele viu coisas no céu que ele não revelou, porque ele disse que nós não estaríamos preparados para conhecer essa verdade. Enfim, ele repreendeu Pedro. E esse homem com esse passado, com essas características, Pedro aceitou a correção dele. Sabe o que eu acho lindo com Jesus? Eu acho lindo esses homens, meu Deus, que eu fico lendo a Bíblia e me apaixono. Porque eles eram pessoas que os olhos deles não estavam no ego deles. Os olhos deles estavam em Jesus. E quando os olhos da gente estão fitos em Jesus, a gente não tem mais, sabe, essa preocupação em nós aparecermos. Ao contrário, a gente quer diminuir, a gente quer desaparecer para que Cristo apareça através daquilo que a gente for fazer. Então Pedro corrigiu, Paulo corrigiu Pedro e disse: Pedro, que história é essa? Tu fica aí fazendo esse tipo de comportamento, tá lá em Gálatas. E tu fica fazendo esse tipo de comportamento aí, tá errado, meu irmão, não faz isso não. E o que está acontecendo hoje? Se um pastor for chamar a atenção de outro, meu Deus, e olha que Pedro andou com Jesus, andou até em cima do mar. E Paulo não, Paulo teve um encontro com Jesus. Mas ali não tinha o ego mais, porque o ego já tinha sido transformado pelo Espírito Santo, que Jesus diz: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, que vai ensinar, vai relembrar todas as coisas. É Ele que nos ensina, o Espírito Santo que está em Atos dos Apóstolos, que é a continuação. Nós aqui, como discípulos de Cristo, nós estamos fazendo a continuidade do Atos dos Apóstolos. Nós precisamos ser testemunhas vivas do poder, da graça, das boas novas desse Deus maravilhoso. Pois muito bem. Pedro, ele tinha dentro do coração dele uma vontade imensa de acertar. Mas como nós, ele pisou na bola em algumas vezes. Só que ele não ficou prostrado, porque o cair do homem, a Bíblia diz em Provérbios, o cair do homem pode ser 7 vezes. 7 vezes Deus levanta. Quando esse homem está fazendo o quê? Ele tem o compromisso de fazer a obra de Deus. Ele caiu ali porque ele achou que estava certo. E Pedro, ele chegou para Jesus também, que eu falei na mensagem anterior,
sobre as críticas que as pessoas falam de Pedro, que Pedro era sanguinário, que Pedro era muito precipitado, que Pedro, eu acho Pedro o máximo, porque Pedro não ficou com depressão, não, ele negou Jesus, chorou profundamente, foi um choro de arrependimento, diferente de Judas, que foi um choro de culpa, de condenação, e foi lá e se matou. Pedro não, ele se arrependeu. E o choro, nós temos que chorar. Pastor, chore, se permita. Se deixe lavar pelo sangue de Jesus, na sua fragilidade, como Elias, ficou naquela caverna. E ele falou tudo para Deus, estava até ali repetindo, quando a gente está numa fase de muita dor, de muito medo e de muita incerteza, nós ficamos repetindo: mas Senhor, eu sou tua filha, mas Senhor, eu fiz isso, mas Senhor, eu fiz aquilo, mas Senhor, eu tenho procurado fazer tudo direitinho. E a gente fica falando as coisas para Deus como se Deus não soubesse. Só que tem uma coisa linda: Deus não nos critica. As pessoas criticam porque Elias ficou repetindo, mas Deus não falou nada. Por que você fala, pastor? Por que você prega dizendo que Elias... Deus não falou. Deus pegou aquela palavra, aquela dor, aquela angústia e alimentou, e mandou ele fazer uma caminhada e deu um propósito. Você que tem sido condenado, você que tem sido condenada, você que tem sido apontado, você que tem sido apontada, você que tem, sido excluído porque pecou, Jesus está de braços abertos para você. Ele não quer que você se fira mais. Não machuque mais seu corpo. Ele é o templo do Espírito Santo. Não se mutile mais. Por favor, o sangue de Jesus te cobre agora e te limpa e te dá força, vigor. E Deus trabalhou ali a depressão de Elias de uma forma tão linda, tão perfeita, que Elias não experimentou a morte. Ele foi trasladado, ele foi numa carruagem para o céu. Eu sempre peço isso a Deus. Nada de morte, Pai, quero ser trasladada. Sou filha amada, sou como João, filha amada de Deus. Você também. Eu que aprendo com Pedro, eu aprendo que nós precisamos abrir nossa boca. Pedro chega e fala assim: ô Jesus, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofendeu? Aí Jesus fala: 7 vezes? Aí Jesus fala assim: não, 7 vezes. 70, olha só. Como é que eu sei disso? Porque Pedro perguntou. Como você está sabendo disso? Porque Pedro perguntou, está na Bíblia. Então Pedro, ele tinha uma necessidade de dialogar com Deus, de dialogar com Jesus, de aprender, sabe, na simplicidade dele. Ele era um pescador, mas olha, ele tem 2 cartas de Pedro aqui, a primeira e a segunda, que é muito linda. Eu sou apaixonada pelas cartas de Pedro. Eu vou ler aqui porque assim é muito tremendo. É lindo. E 1 Pedro 5:10. Eu amo essa palavra. Eu tô aqui, vou botar aqui o óculos porque os meus olhos estão chorando e eu fico embaçada. Ele diz assim, ó. Pedro dizendo: ora, o Deus de toda a graça, tudo que é maravilhoso pertence a Ele, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, olha que lindo, vos restaurará, confirmará, está fazendo com você agora, concederá forças, ganhe força, e vos estabelecerá sobre firmes alicerces.
Você está alicerçado na palavra de Deus. Você está alicerçado no poder que Jesus Cristo venceu na cruz por mim, por você. Você é precioso, preciosa. Você é tão querido, você é tão amado, você é tão desejado do Senhor. Em Cânticos 8:7 diz assim: as muitas águas não podem afogar esse amor, não podem afogar o amor que é Deus. E diz assim: nem os rios podem levar, e nenhuma riqueza, nenhuma fazenda, nada pode comprar esse amor. Ele foi conquistado na cruz por um alto preço. Não desvalorize isso. Tenha Jesus como seu confessor, como seu amigo, como seu pai. Ai, mas o meu pai não é legal. Mas Jesus é. Porque Jesus não é o pai humano nosso, que é frágil como nós, que sofreu coisas também, que traumatizou, ou então escolheu ser ruim mesmo. Mas não importa. O nosso pai, o nosso DNA, quando a gente se rende a Jesus, ele é trocado. Acredite nisso, ele é trocado. O nosso DNA agora é de Jesus. Quando você for a um médico e ele perguntar assim: seu pai tem diabetes, tem câncer, você fala assim: não tem. Por quê? Não, porque ele é Deus. Nunca teve diabetes, nunca teve depressão. Uau, mas como assim? Aí você prega para ele, fala assim: olha, eu tive tudo isso até conhecer o meu pai verdadeiro, que é Jesus. Agora, ame o seu pai e a sua mãe de carne, porque eles foram escolhidos por Deus, viu? Para ser o representante aqui na terra. Então, honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida e esteja bem sucedido em tudo que fizer. Você já é alicerçado agora nesse amor. Guarda a palavra de Deus aqui dentro do teu coração. Busca de toda a tua alma. E na dor, no grito, chora, fala, pergunta, diz tudo. Pedro fez isso. Nunca foi repreendido por Jesus. Você também não vai ser.